Você precisa ser capaz de revisar todo o quadro de sua vida e de seu trabalho, a intervalos e em níveis apropriados. Para a maioria das pessoas, a mágica da administração do fluxo de trabalho é compreendida durante o uso consistente da fase de revisão. É aí que você tem uma visão de todos os seus projetos principais e veios abertos, no nível que chamo de altura de 10.000 pés, ver a página, em termos semanais. É a sua chance de ter a radiografia de todas as ações e opções definidas diante de você, e assim aumentar radicalmente a eficácia das opções que fazem em relação ao que está fazendo, em qualquer momento no tempo. O que revisar, e quando? Se você estabelecer um sistema pessoal de organização estruturado, como eu recomendo, com uma lista de projetos, um calendário, listas de próximas ações e uma lista de espera, não será preciso muita coisa para mantê-lo. O item que você provavelmente vai revisar com maior frequência é o seu calendário, que vai lembrá-lo do panorama mais difícil do dia, ou seja, das coisas que vão morrer se você não as fizer. Isso não significa que as coisas escritas lá sejam as mais importantes. Em algum sentido maior, significa que elas absolutamente têm de ser feitas. E, em qualquer momento no tempo, saber o que tem de ser feito e quando gera um espaço de manobra. Assim que você conclui uma ação em seu calendário, uma reunião, um telefonema, a forma final de um relatório, é um bom hábito conferir e ver o que mais resta para ser feito. Depois de verificar seu calendário, você se voltará, com maior frequência, para suas listas de próximas ações. As listas de projetos, espera aí algum dia, talvez só precisam ser revisadas com a frequência que você considera necessária para que pare de pensar nelas. Fator crítico de sucesso, a revisão semanal. Tudo aquilo que possa, potencialmente, exigir ação, deve ser revisado com frequência suficiente para evitar que sua mente retome a tarefa de lembrar e relembrar. Para poder confiar em seu julgamento rápido e intuitivo que você faz a respeito de ações, de momento a momento, você precisa se reposicionar, de forma consistente, em algum nível mais elevado. Em minha experiência, com milhares de pessoas, isso se traduz num comportamento crítico para o sucesso, a revisão semanal. Os acontecimentos da vida abarcam uma grande variedade de interesses, e aquele que argumenta em qualquer um deles sem consultar o resto é um visionário sem condições de controlar os assuntos do mundo. James Fenimore Cooper. Todos os seus veios abertos, ou seja, projetos, planos ativos de projetos e listas de próximas ações, agendas, espera aí mesmo algum dia, talvez, devem ser revisados uma vez por semana. Isso também lhe dá uma oportunidade de garantir que seu cérebro esteja limpo e livre, e de que todos os itens em aberto dos últimos dias tenham sido coletados, processados e organizados. Se você, como a maioria das pessoas, já viu que as coisas podem ficar relativamente fora de controle durante o curso de alguns dias de intensidade operacional, isso é esperado. Você não gostaria de se afastar demasiado do trabalho em curso, num esforço para ficar totalmente acima de qualquer suspeita o tempo todo. Mas, de modo a poder se dar ao luxo de colecionar sucessos com confiança, provavelmente você vai precisar limpar a casa uma vez por semana. A revisão semanal é o momento de reunir e processar toda a sua tralha, revisar seu sistema, atualizar suas listas, ter tudo limpo, claro, atualizado e completo. A maioria das pessoas não possui um sistema realmente completo, e não vê vantagem em revisar as coisas, justamente por essa razão. Sua visão geral não é plena. Elas ainda têm uma vaga sensação de que alguma coisa pode estar faltando. É por isso que as recompensas a serem conquistadas por implementar esse processo inteiro são pelo menos geométricas. Quanto mais completo for o sistema, mais você vai confiar nele. E quanto mais você confiar, mais motivado ficará para mantê-lo sempre completo. A revisão semanal é uma chave mestra para manter esse padrão. Muita gente se sente melhor em relação ao seu trabalho na semana anterior às férias, mas não é propriamente por causa das férias. O que você faz durante a semana que antecede uma longa viagem? Você limpa, fecha, esclarece e renegocia todos os seus acordos consigo mesmo e com os outros. Só estou sugerindo que você faça isso semanalmente, em vez de anualmente. Fazer. O objetivo básico desse processo de administração do fluxo de trabalho é facilitar as boas escolhas quanto ao que fazer, em qualquer momento no tempo. Pode passar da esperança à confiança em suas ações e aumentar imediatamente sua velocidade e produtividade. 3 modelos para escolher a ação a ser executada. Vamos imaginar, por um momento, que você não esteja resistindo a atacar uma parte de sua tralha, por insegurança ou procrastinação. Sempre haverá uma lista grande de ações que você não está executando em momento algum. Então, como você vai decidir entre o que fazer e o que não fazer, e sentir-se bem em relação às duas situações? A resposta é confiar em sua intuição. Se você já coletou, processou, organizou e revisou todos os seus atuais compromissos, pode temperar seu julgamento intuitivo com uma dose de reflexão inteligente e prática sobre seu trabalho e seus valores. Desenvolvi 3 modelos que serão úteis, se você os incorporar à sua tomada de decisões sobre o que fazer. Eles não vão lhe dar a resposta, mas irão assisti-lo na hora de dimensionar suas opções de forma mais inteligente. E isso é uma coisa que as panaceias comuns de administração de tempo e prioridade não conseguem fazer. 1. O modelo dos 4 critérios para escolher que ações empreender em dado momento. Às 3h22 da tarde de quarta-feira, de que forma você decide o que vai fazer? Existem 4 critérios que você pode aplicar, nesta ordem. Contexto. Tempo disponível. Energia disponível. Prioridade. Contexto. Algumas ações podem ser executadas em qualquer lugar, como rascunhar ideias e sobre um projeto com o uso de lápis e papel, mas a maioria requer uma locação específica, em casa, em seu escritório, ou a presença de alguma ferramenta de produtividade à mão, como um telefone ou um computador. Esses são os primeiros fatores que limitam suas opções em relação ao que você pode fazer no momento. Tempo disponível. Que horas você vai precisar fazer outra coisa? O fato de ter uma reunião que começa em 5 minutos o impediria de executar muitas ações que exigem mais tempo. Energia disponível. De quanta energia você dispõe? Algumas ações que você precisa executar exigem uma reserva extra de energia mental fresca e criativa. Outras precisam de maior potência física. Algumas exigem uma dose muito pequena de ambas. Prioridade. Dado o seu contexto, o tempo e a energia disponíveis, que ação vai lhe trazer maior proveito? Você tem 1 hora, está em seu escritório com telefone e computador, e sua energia está em 7,3, numa escala de 10. Será que você deve retornar a chamada do cliente, trabalhar na proposta, processar seus correios de voz e e-mails ou ligar para sua mulher, marido, para saber como está indo o dia dele? É aqui que você precisa acessar sua intuição e começar a confiar em seu julgamento naquele dado momento. Para explorar melhor esse conceito, vamos examinar outros 2 modelos para decidir o que é mais importante fazer agora. 2. O modelo triplo para avaliar o trabalho diário. Quando você está executando coisas, ou trabalhando, no sentido universal do tempo, existem 3 tipos diferentes de atividades com as quais você pode estar envolvido. Fazer trabalhos predefinidos. Fazer o trabalho à medida que aparece. Definir seu trabalho.
Fazer trabalhos predefinidos. Quando você faz trabalhos predefinidos, está trabalhando fora de suas listas de próximas ações, concluindo tarefas que você determinou previamente que precisam ser feitas, administrando seu fluxo de trabalho. Você dá os telefonemas que precisa dar, rascunha as ideias em cima das quais quer fazer brainstorm ou prepara uma lista das coisas que precisa discutir com seu advogado. Fazer o trabalho à medida que aparece é comum as coisas aparecerem ad hoc, de forma suspeita e imprevista, e você precisa ou decide responder a elas à medida que ocorrem. Por exemplo, sua sócia entra de repente em sua sala e quer ter uma conversa sobre o lançamento do novo produto, então você conversa com ela, em vez de fazer todas as outras coisas que poderia estar fazendo. Todos os dias trazem surpresas, coisas não planejadas que simplesmente aparecem, e você vai precisar empregar pelo menos algum tempo e energia em muitas delas. Quando você segue essa linha de ação, está decidindo, a revelia, que esses imprevistos são mais importantes do que qualquer outra coisa que tenha a fazer. Definir seu trabalho envolve limpar sua caixa de entrada, seu e-mail, seu correio de voz e suas notas de reunião, além de decompor novos projetos em etapas passíveis de ação. À medida que você processa seus insumos, sem dúvida estará cuidando de algumas ações que duram menos de 2 minutos, além de descartar e arquivar inúmeras outras coisas. Uma outra versão de fazer o trabalho à medida que aparece. Boa parte dessa atividade consistirá em identificar coisas que precisam ser feitas em algum momento, mas não no ato. Coisas que você acrescentará a todas as suas listas, à medida que avança. Uma vez definido todo o seu trabalho, pode confiar em suas listas de coisas a fazer, pois certamente estarão completas. E seu contexto, tempo e energia disponíveis ainda lhe permitem escolher entre uma ou mais coisas a fazer. O último item a considerar é a natureza do seu trabalho, suas metas e seus padrões. 3. O modelo em 6 níveis para revisar seu trabalho. As prioridades devem nortear suas escolhas, mas a maioria dos modelos para determiná-las não são ferramentas confiáveis para processar a maior parte de nossa atividade real no trabalho. Para saber quais são as suas prioridades, você precisa saber qual é o seu trabalho. E existem pelo menos 6 perspectivas diferentes a partir das quais se pode definir isso. Para utilizar uma analogia aeroespacial, a conversa tem muito a ver com a altitude. 50 mil pés ou mais, vida. 40 mil pés, visão para 3 a 5 anos. 30 mil pés, metas para 1 a 2 anos. 20 mil pés, áreas de responsabilidade. 10 mil pés, projetos atuais. Decolagem, ações atuais. Vamos começar de baixo para cima. Decolagem, ações atuais. Essa é a lista acumulada de todas as ações que você precisa executar. Você provavelmente teria entre 300 e 500 horas de coisas como essas para fazer, se parasse o mundo nesse instante e não recebesse mais qualquer insumo, de si mesmo ou de qualquer outra pessoa. Você está na Polar Audiobooks. Nos siga nas redes sociais. 10 mil pés, projetos atuais. Criar muitas das ações que você atualmente tem à sua frente representa os a 30 a 100 projetos em sua carteira. São resultados que você deseja atingir num prazo relativamente curto, tais como montar um computador em casa, organizar uma conferência de vendas, mudar-se para um novo bairro e escolher um dentista. 20 mil pés, áreas de responsabilidade. Você cria ou aceita a maioria de seus projetos por causa de suas responsabilidades, que, para a maioria das pessoas, podem ser definidas em 10 a 15 categorias. Essas são as áreas-chave dentro das quais você deseja conquistar resultados e manter padrões. Seu trabalho talvez envolva compromissos pelo menos implícitos com itens como planejamento estratégico, apoio administrativo, desenvolvimento da equipe, pesquisa de mercado, serviços ao consumidor ou administração de ativos. E sua vida pessoal possui um igual número de áreas com o mesmo foco: saúde, família, finanças, o ambiente da casa, espiritualidade, recreação, etc. Listar e revisar essas responsabilidades oferece uma moldura mais abrangente para avaliar sua relação de projetos. 30 mil pés, metas para 1 a 2 anos. As coisas que você deseja viver, nas diversas áreas de sua vida e de seu trabalho, dentro de 1 ou 2 anos, trarão uma nova dimensão à tarefa de definir o seu trabalho. Com frequência, atingir as metas e objetivos de seu trabalho é a tarefa que vai exigir uma mudança na ênfase no foco de sua atividade, com o surgimento de novas áreas de responsabilidade. Nessa linha, também em termos pessoais, provavelmente vai haver coisas que você gostaria de realizar ou acertar, coisas essas que acrescentarão importância a determinados aspectos de sua vida e diminuirão a de outros. 40 mil pés, visão para 3 a 5 anos. Projetar 3 a 5 anos no futuro gera reflexões acerca de categorias mais abrangentes, estratégias da organização, tendências ambientais, circunstâncias de transição na vida e na carreira. Os fatores internos incluem carreiras de maior duração, família, metas e considerações financeiras. Questões internas podem envolver mudanças que afetem o seu trabalho e a sua organização, tais como tecnologia, globalização, tendências de mercado e concorrência. Nessa atitude, as decisões podem mudar a natureza do seu trabalho em vários níveis. 50 mil pés ou mais, vida. Essa é a visão do quadro mais amplo. Por que sua empresa existe? Por que você existe? O objetivo principal de uma determinada atividade leva à definição básica do que é, realmente, o seu trabalho. Trata-se da descrição de cargo definitiva. Todas as metas, visões, objetivos, projetos e ações derivam disso e levam a isso. Essas analogias com a altitude são, de certa forma, arbitrárias, e na vida real as importantes conversas que você terá sobre seu foco e suas prioridades poderão não se encaixar num ou outro horizonte. Elas podem, no entanto, oferecer uma moldura útil para lembrá-lo da natureza multifacetada de seu trabalho e dos compromissos e tarefas dele resultantes. É óbvio que muitos fatores devem ser considerados, antes que você se sinta confortável por ter tomado a melhor decisão acerca do que fazer, e quando fazer. Estabelecer prioridades, no sentido tradicional de se concentrar em suas metas e valores de longo prazo, ainda que seja obviamente um foco necessário, não oferece uma moldura prática para a grande maioria das decisões e tarefas nas quais você precisa se envolver, no dia a dia. Dominar o fluxo de seu trabalho, em todos os níveis em que você o vivencia, representa uma forma muito mais holística de executar e concluir as tarefas, e sentir-se bem com isto. 3. Como fazer os projetos andarem de forma criativa. As 5 fases do planejamento de projetos. Os ingredientes-chave do controle relaxado são: 1. Ter claramente definidos os resultados, projetos, e as próximas ações necessárias para fazê-los caminhar bem até sua conclusão. E 2. Lembretes depositados num sistema confiável, que seja revisado regularmente. Isto é o que chamo de foco horizontal. Embora possa parecer simples, a aplicação real desse processo pode gerar resultados bem profundos. Como melhorar o foco vertical? O foco horizontal é tudo que você vai precisar, na maioria das situações e na maior parte do tempo. Às vezes, porém, você pode precisar de maior rigor e foco para ter um projeto sob controle, identificar uma solução ou garantir que todos os passos corretos tenham sido determinados. É aí que entra o foco vertical. Saber como raciocinar de maneira produtiva dessa forma mais vertical, e como integrar os resultados ao seu sistema pessoal, é o segundo conjunto poderoso de comportamentos necessários para desempenhar a atividade do conhecimento. Você tem de refletir sobre as grandes coisas enquanto está fazendo as pequenas coisas, para que todas as pequenas coisas sigam na direção certa. Alvin Toffler.
Esse tipo de pensamento não tem de ser elaborado. A maior parte das reflexões que você terá de fazer serão informais, o que costumo chamar de planejamento no verso do envelope, o tipo de coisa que você faz literalmente no verso de um envelope, num café, com um colega, enquanto está acertando a agenda e a estrutura de uma apresentação de vendas. Em minha experiência, esse tende a ser o tipo de planejamento mais produtivo que se pode fazer, em termos de seu desempenho em relação à energia que coloca nele. É verdade que, de vez em quando, poderá ser preciso desenvolver uma estrutura ou plano mais formal, para dar maior clareza a componentes, sequências ou prioridades. E diretrizes mais detalhadas serão também necessárias para coordenar situações mais complexas. Mas, em geral, você pode ser bem criativo com nada mais do que um envelope e um lápis na mão. A maior necessidade que tenho detectado, na hora de pensar em projetos no mundo profissional, não é de mais modelos formais. Em geral, as pessoas que precisam desses modelos já os têm, ou podem consegui-los como parte de um currículo acadêmico ou profissional. Ao contrário, acho que a maior lacuna é a falta de um modelo de concentração no projeto para nós, simples mortais. Necessitamos de maneiras de validar e dar suporte ao nosso raciocínio, não importa o quão informal ele seja. A boa notícia é que existe uma forma produtiva de pensar os projetos, situações e tópicos que geram o máximo valor com um gasto mínimo de tempo e esforço. Essa vem a ser a forma com que naturalmente pensamos e planejamos, embora não necessariamente a maneira em que nós normalmente planejamos as coisas, quando tentamos, conscientemente, ter um projeto sob controle. Em minha experiência, quando as pessoas fazem mais planejamento de maneira mais informal e natural, elas liberam uma grande quantidade de estresse e obtêm melhores resultados. O modelo natural de planejamento. Você já está familiarizado com o planejador mais brilhante e criativo do mundo, o seu cérebro. Você próprio é, na verdade, uma máquina de planejar. Sua mente passa por 5 etapas, para poder realizar virtualmente qualquer tarefa. Definir o objetivo e os princípios. Visualizar o resultado. Fazer o brainstorming. Organizar. Identificar as próximas ações. Um exemplo simples, planejar o jantar fora. Da última vez que você saiu para jantar, o que, inicialmente, fez você pensar em ir? Pode ter sido uma infinidade de coisas. O desejo de saciar a fome, estar com os amigos, celebrar uma ocasião especial, assinar um acordo de negócios ou desenvolver um romance. Tão logo uma dessas hipóteses se transformou numa inclinação real, e fez você desejar agir, você começou a planejar. Sua intenção foi o seu objetivo, e essa automaticamente passou a estimular o seu processo interno de planejamento. Seus princípios criaram as fronteiras do seu plano. Você provavelmente não pensou conscientemente em seus princípios ao decidir sair para jantar, mas raciocinou dentro deles. Padrões quanto ao cardápio e o serviço, capacidade financeira, conveniência e conforto, todos esses itens tiveram um papel na escolha. Em qualquer situação, seu objetivo e princípios foram o ímpeto definidor e as fronteiras de seu planejamento. Uma vez tendo decidido cumprir o seu propósito, quais foram seus primeiros pensamentos concretos? Com certeza você também imaginou um quadro positivo daquilo que poderia vivenciar ou de como seria a noite, talvez as pessoas envolvidas, a atmosfera aí, ou o desfecho. Essa foi a sua visão do resultado. Enquanto o seu objetivo foi o porquê de você ter saído para jantar, sua visão foi uma imagem do quê? Da aparência, da sonoridade do sentimento, no mundo físico, que melhor traduziriam o seu objetivo. Após você ter se identificado com sua visão, o que é que a sua mente começou naturalmente a fazer? No que ela começou a pensar? A que horas a gente deve ir? Será que vai estar aberto esta noite? Será que vai estar cheio? Como é que está o tempo? Será que a gente deve trocar de roupa? Será que tem gasolina suficiente no carro? Estamos com muita fome. Isso foi o brainstorming. Essas perguntas foram parte do processo naturalmente criativo que acontece tão logo você se compromete com algum resultado que ainda não ocorreu. Seu cérebro percebeu uma discrepância entre aquilo que você buscava e o ponto em que você realmente se encontrava naquele momento, e começou a resolver aquela dissonância cognitiva tentando preencher as lacunas. Esse é o começo da fase do como, no planejamento natural. Mas o cérebro fez a reflexão, de uma forma até certo ponto aleatória e ad hoc. Um monte de aspectos diferentes do ato de sair para jantar começou a lhe ocorrer. Com quase toda certeza, você não precisou realmente anotar todos eles num pedaço de papel, mas montou uma versão desse processo em sua mente 2. Depois de você ter gerado um número suficiente de ideias e detalhes, não há como evitar começar a organizá-los. Talvez você tenha pensado ou dito, primeiro precisamos verificar se o restaurante está aberto, ou vamos ligar para os Andersons e ver se eles gostariam de ir conosco. Depois de ter gerado vários pensamentos de relevância para o resultado esperado, sua mente vai começar automaticamente a classificá-los por componentes, subprojetos, prioridades ou sequências de eventos. Componente seria, por exemplo, temos de administrar logística, pessoas e locais. Prioridade seria, é crucial descobrir se o cliente realmente quer ir jantar conosco. Sequência seria, primeiro precisamos verificar se o restaurante está aberto, depois ligar para os Andersons, depois nos arrumar. Finalmente, presumindo que você esteja realmente comprometido com o projeto, nesse caso, sair para jantar, você se concentra na próxima ação que precisa levar a cabo para fazer com que o primeiro componente realmente aconteça. Ligar para o restaurante para ver se está aberto e fazer a reserva. Essas 5 fases de planejamento de projeto ocorrem naturalmente, em tudo que você realiza durante o dia. É assim que você cria as coisas. Um jantar, uma noite relaxante, um novo produto ou uma nova empresa. Você tem uma compulsão para fazer alguma coisa acontecer, visualiza o resultado, gera ideias que podem ser relevantes, classifica essas ideias dentro de uma nova estrutura e define uma atividade física que pode começar a transformar o plano em realidade. Você faz tudo isso naturalmente, sem pensar demais. O planejamento natural não é necessariamente normal. Mas o processo descrito acima reflete a forma com que seu comitê está planejando o retiro espiritual da igreja. É assim que sua equipe de TI está abordando a instalação do novo sistema. É dessa forma que você está organizando o casamento ou amadurecendo a fusão potencial. Você já tem bem claro o objetivo principal do projeto e já o comunicou a todos que precisam saber. E já conformou os padrões e comportamentos aos quais terá de aderir para que o projeto seja bem sucedido. Já idealizou o sucesso e considerou todas as coisas inovadoras que poderão resultar, se você o conquistar. Já colocou na mesa todas as ideias possíveis, tudo o que você precisa levar em consideração, que possa afetar o resultado. Já identificou a missão, componentes críticos, marcos-chave e itens a serem executados. Já definiu todos os aspectos do projeto que podem começar a avançar desde agora, as próximas ações para cada parte e quem é responsável pelo quê. Se você é como a maioria das pessoas com quem interage em treinamento ou consultoria, a resposta coletiva a essas questões provavelmente será não. É bem provável que você não tenha implementado pelo menos alguns componentes do modelo de planejamento natural. Em alguns dos meus seminários, coloco os participantes para planejar realmente um projeto estratégico atual que utilize esse modelo. Em poucos minutos eles passam por todas as 5 fases, e em geral terminam impressionados com o nível de progresso que fizeram, em comparação com o que tentaram fazer no passado. Um senhor veio falar comigo no final e disse, não sei se devo lhe agradecer ou ficar zangado.
Acabo de concluir um plano de negócios que eu vivia dizendo a mim mesmo que levaria meses para ser feito, e agora não tenho desculpas para não fazê-lo. Você pode tentar sozinho agora, se quiser. Escolha um projeto que seja novo ou esteja parado, ou que simplesmente poderia ser melhorado. Pense em seu objetivo. Pense em como seria um resultado bem-sucedido, onde você estaria fisicamente, financeiramente, em termos de reputação, etc. Faça um brainstorm sobre as etapas potenciais. Organize suas ideias. Decida sobre as próximas ações. Agora você tem mais clareza sobre onde quer chegar e como chegar lá. O modelo de planejamento antinatural. Para destacar a importância de utilizar o modelo natural de planejamento para as coisas mais complexas com as quais estamos envolvidos, vamos contrastá-lo com o modelo mais normal usado na maioria dos ambientes, que chamo de planejamento antinatural. Quando a boa ideia é uma ideia. Qual é o pressuposto aqui? Antes que se possa confiar em qualquer avaliação do que seria uma boa ideia, o objetivo deve estar claro, a visão deve estar bem definida e todos os dados devem ter sido coletados, com brainstorm e tudo, e analisados, organizados. O que é uma boa ideia? É uma boa pergunta, mas somente quando você já fez pelo menos 80% das reflexões necessárias sobre o assunto. Começar com ela provavelmente faria explodir os parafusos criativos de qualquer um. É difícil tentar abordar qualquer situação de uma perspectiva que não corresponde ao modo como a mente naturalmente funciona. As pessoas fazem isso o tempo todo, mas esse procedimento quase sempre provoca uma falta de clareza e um estresse cada vez maior. Nas interações com os outros, isso deixa a porta aberta para que os egos, a política e as agendas ocultas dominem a discussão, generalizando, quem for mais agressivo verbalmente vai comandar o espetáculo. E se for só você, a tentativa de vir com uma boa ideia antes de definir o seu objetivo, criar uma visão e coletar um monte de más ideias iniciais vai virar, muito provavelmente, um caso de constipação criativa. Vamos pôr a culpa na professora. Se você é como a maioria das pessoas em nossa cultura, o único treinamento formal que já teve na técnica de planejar e organizar proativamente as coisas ocorreu na 4ª ou 5ª série do ensino fundamental. E, ainda que esse não tenha sido o único ensinamento que você recebeu nessa área, provavelmente foi o mais intenso emocionalmente, isso significa que mergulhou nas profundezas. A senhora Williams, minha professora na 4ª série, teve de nos ensinar a organizar o nosso pensamento, isso estava no programa. Íamos aprender a escrever relatórios. Mas, para poder escrever um relatório bem organizado e bem sucedido, o que tínhamos de escrever antes? Acertou, um esboço. Alguma vez você já teve de fazer isso, começar pelo esboço. Você já olhou para um número I, em algarismos romanos, no alto da página, durante um torturante período de tempo, e decidiu que planejar e organizar com antecedência eram coisas para pessoas muito diferentes de você? Provavelmente sim. No final das contas, acabei aprendendo a escrever esboços. Simplesmente escrevia primeiro o relatório e depois extraía dele um esboço, depois do fato. Quando você se vir dentro de um buraco, pare de cavar. Will Rogers. Isso é o que a maior parte das pessoas aprendem sobre planejamento, em nosso sistema educacional. Hoje em dia ainda vejo esboços serem feitos depois do fato, só para agradar as autoridades. No mundo dos negócios, eles costumam ser chamados de metas e objetivos. Mas ainda tem muito pouco a ver com o que as pessoas estão fazendo, ou com aquilo que as inspira. Esses documentos estão esquecidos em gavetas e em e-mails em algum lugar, e guardam pouca relação com a realidade operacional. O modelo reativo de planejamento. O modelo antinatural de planejamento é aquilo que a maioria das pessoas, conscientemente, entende como planejamento, e como, de modo geral, e artificial e irrelevante para o trabalho real. As pessoas simplesmente não planejam. Pelo menos não com antecedência. Elas resistem a planejar reuniões, apresentações e operações estratégicas até o último minuto. Mas o que acontece se você não planeja com antecedência? Em muitos casos, crises. Depois, quando a urgência do último minuto aperta você, entra em cena modelo reativo de planejamento. Qual é o primeiro nível de foco quando a crise bate no ventilador? Ação. Trabalhe mais. Depois da hora. Mais gente. Fique mais ocupado. Dessa forma, um monte de pessoas estressadas são jogadas dentro das situações. Depois, quando ter um monte de pessoas ocupadas esbarrando mas nas outras não resolve a situação, alguém de repente se torna mais sofisticado e diz, precisamos nos organizar. Só agora você percebeu isso. Depois as pessoas desenham caixas em volta do problema e rotulam essas caixas. Ou redesenham as caixas e rotulam de novo. E se não acontece praticamente nada, o chefe pode supor que sua equipe já esgotou a maior parte de sua criatividade interna. Hora de contratar um consultor. É claro, se o consultor vale o quanto pesa em ouro, em algum momento ele provavelmente vai fazer a grande pergunta. Então, o que é que vocês realmente estão tentando fazer aqui? Para começo de conversa. Visão. Objetivo. O estilo reativo é o reverso do modelo natural. Sempre vai retornar ao foco de cima para baixo. Não é uma questão de fazer ou não um planejamento. A questão é quando, e a que custo ele será feito. Técnicas de planejamento natural. As 5 fases. Nem seria preciso dizer, mas ainda assim deve ser dito mais uma vez. Pensar de formas mais efetivas sobre os projetos e as situações pode fazer com que as coisas aconteçam mais depressa, de um jeito melhor e com mais sucesso. Assim, se sua mente já planeja naturalmente, o que podemos aprender com isso? Como podemos usar esse modelo para facilitar a obtenção de resultados melhores e mais numerosos, com nossas reflexões? Objetivo. Não faça alguma coisa, apenas. Destaque-se. Michelle Meyer. Fazer a pergunta por quê? Nunca ofende. Quase tudo que você está fazendo atualmente pode ser melhorado, e até mesmo estimulado por uma avaliação mais minuciosa, nesse nível máximo de foco. Por que você está indo para a sua próxima reunião? Qual é o objetivo de sua tarefa? Por que você está recebendo amigos para um churrasco no quintal? Por que está contratando um diretor de marketing? Por que você tem um orçamento? Eu admito, isso não é nada mais do que senso comum avançado. Conhecer e ter bem claro o objetivo de qualquer atividade são diretrizes básicas para a clareza, o desenvolvimento criativo e a cooperação. Mas esse é um senso comum muito pouco praticado, simplesmente porque é tão fácil para nós criar coisas, ficar presos na forma daquilo que criamos e perder a nossa conexão com nossas verdadeiras intenções iniciais. O valor de refletir sobre o porquê. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de perguntar por quê. Define o sucesso. Estabelece critérios para a tomada de decisões. Alinha recursos. Motiva. Torna o foco claro. Expande as opções. O fanatismo consiste em redobrar seus esforços quando você esqueceu o seu objetivo. George Santayana. Define o sucesso atualmente. As pessoas vivem famintas por vitórias. Adoramos julgar e gostamos de ganhar. Ou, pelo menos, estar numa posição em que tenhamos chance de ganhar. E se você não tem total clareza quanto ao objetivo daquilo que está fazendo, não tem chance de ganhar. O objetivo define o sucesso. É o ponto básico de referência para qualquer investimento de tempo e energia, desde decidir concorrer a encargo eletivo até bolar um formulário. Estabelece critérios para a tomada de decisões. Tudo se resume no objetivo. Em função daquilo que você está tentando realizar, esses investimentos em recursos são necessários? Em caso afirmativo, quais?
Não há como saber até que o objetivo esteja claro. Alinha recursos. De que forma deveríamos gastar nossa verba no orçamento corporativo em alocação de novos membros para a equipe? Devemos gastar mais dinheiro com o almoço ou com os palestrantes, para a reunião mensal da associação? Em cada caso, a resposta depende do que estamos, na verdade, tentando realizar, ou seja, do porquê. Motiva. Vamos encarar os fatos. Se não existe uma boa razão para estarmos fazendo uma determinada coisa, não vale a pena fazê-la. Costumo ficar perplexo ao constatar quantas pessoas já esqueceram por que estão fazendo aquilo que estão fazendo, e ao ver com que rapidez uma simples pergunta, como por que você está fazendo isso, pode colocá-las de volta nos trilhos. Torna o foco claro. Quando você chega ao verdadeiro objetivo de qualquer coisa que esteja fazendo, tudo fica mais claro. Perder apenas 2 minutos e anotar a razão básica para estar fazendo determinada coisa cria, invariavelmente, uma maior agudeza de visão, algo parecido com colocar um telescópio em foco. Com muita frequência, projetos e situações que começam a nos parecer dispersos e indefinidos ficam mais claros quando alguém faz a coisa voltar ao início, com a pergunta: o que, na verdade, estamos tentando realizar aqui? Comemore qualquer progresso. Não espere a perfeição chegar. ANN McGee Cooper. Expande as opções. Paradoxalmente, apesar de o objetivo estreitar o foco das coisas, ele expande o pensamento criativo em relação a possibilidades mais amplas. Quando você realmente sabe o porquê intrínseco, isso expande o seu pensamento em relação a como fazer o resultado desejado acontecer. O seu objetivo está suficientemente claro e específico. Se você está vivendo verdadeiramente os benefícios de um foco no objetivo, motivação, clareza, critérios para tomada de decisões, alinhamento e criatividade então o seu objetivo provavelmente está suficientemente claro e específico. Mas muitas declarações de objetivos são vagas demais para produzir tais resultados. Ter um bom departamento, por exemplo, talvez seja uma meta ampla demais. Afinal, o que define um bom departamento? Será um grupo de pessoas altamente motivadas, colaborando saudavelmente umas com as outras e tomando iniciativas. Ou é um departamento que funciona sempre dentro do orçamento? Em outras palavras, se você não sabe ao certo se atingiu seu objetivo ou se está fora do rumo, é sinal de que não tem uma diretriz viável. A pergunta é: como eu vou saber se isto faz parte do objetivo? Deve merecer uma resposta bem clara. Princípios. Os padrões e valores que você defende têm a mesma importância, como critérios básicos, para impulsionar e direcionar um projeto. Embora as pessoas raramente pensem neles conscientemente, eles estão lá. E se forem violados, o resultado será, inevitavelmente, cheio de desvios e estreios improdutivos. Uma maneira fantástica de refletir sobre quais são os seus princípios é completar esta frase: eu daria aos outros total liberdade para fazer isso, desde que eles o quê? Que políticas, declaradas ou não, se aplicam às atividades do grupo. Desde que eles se mantenham dentro do orçamento. Satisfaçam o cliente. Garantam uma equipe saudável. Promovam uma imagem positiva. Objetivo e princípios simples e claros fazem florescer comportamentos complexos e inteligentes. Regras e regulamentos complexos fazem surgir comportamentos simplórios e estúpidos. Dale. O fato de as outras pessoas se engajarem ou permitirem comportamentos que estão fora de seus padrões pode ser uma enorme fonte de estresse. Se você nunca precisou lidar com esta questão, é uma pessoa realmente abençoada. Você está na Polar Audiobooks. Nos siga nas redes sociais, se precisa. Uma conversa construtiva sobre o assunto e um esclarecimento dos princípios são atitudes que podem alinhar energia e prevenir conflitos desnecessários. Talvez você queira começar perguntando a si mesmo: que comportamento poderia minar o que estou fazendo? E como posso evitar que isso aconteça? Isso vai lhe dar um bom ponto de partida para definir os seus padrões. Outra grande razão para se concentrar nos princípios é a clareza e o ponto de referência que eles representam para uma conduta positiva. De que forma você deseja, ou precisa, trabalhar com outras pessoas nesse projeto para garantir o sucesso dele? Você próprio dá o melhor de si quando age. De que forma? Enquanto o objetivo proporciona a seiva e a direção, os princípios definem os parâmetros de ação e os critérios para a excelência do comportamento. Visão, resultado. Para que possa ter acesso, da forma mais produtiva possível, aos recursos conscientes e inconscientes disponíveis para você, é preciso ter em sua mente um quadro bem claro de como seriam a aparência, a sonoridade e os sentimentos associados ao sucesso. O objetivo e os princípios dão ímpeto e fazem o monitoramento, mas a visão representa a verdadeira radiografia do resultado final. Esse é o quê, em lugar do porquê. Qual será a verdadeira cara deste projeto ou situação, quando surgir vitoriosamente no mundo? O poder do foco. Desde a década de 1960, milhares de livros já explicavam o valor das imagens positivas e do foco apropriados. O foco em olhar sempre para frente tem sido, inclusive, um elemento-chave no treinamento esportivo em nível olímpico. Os atletas devem visualizar o esforço físico, a energia positiva e o resultado vitorioso para garantir o máximo nível de suporte inconsciente ao seu desempenho. Sabemos que o foco que mantemos em nossa mente afeta a nossa percepção e também o nosso desempenho. Meu interesse reside em oferecer um modelo para um foco que seja dinâmico e ao mesmo tempo prático, especialmente na hora de pensar projetos. Quando você se concentra em alguma coisa, as férias que vai tirar, a reunião na qual está prestes a entrar, o produto que deseja lançar, esse foco cria, instantaneamente, ideias e padrões de raciocínio que, de outra forma, você não teria. Até a sua fisiologia responderá a uma imagem que está em sua mente como se ela fosse real. O sistema ativador reticular, edição de maio de 1957 da revista científica americana, trazia um artigo que descrevia a descoberta da formação reticular na base do cérebro. A formação reticular é, basicamente, a porta de entrada da nossa percepção consciente. É o botão que aciona a nossa percepção de ideias e dados, aquilo que o mantém adormecido mesmo quando há música tocando, mas acorda se um bebezinho especial chora no outro quarto. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Albert Einstein. Assim como o computador, seu cérebro tem uma função de busca, que é ainda mais fenomenal do que a do computador. Parece ser programada pelas coisas em que nos concentramos e, de forma ainda mais básica, pelas coisas com que nos identificamos. É o centro daquilo que muitas pessoas chamam de nossos paradigmas. Só percebemos aquilo que bate com o nosso sistema interno de crenças e conceitos identificados. As implicações da forma como esse filtro funciona, de que forma nós tomamos consciência, inconscientemente, das informações, seria assunto para um seminário de uma semana. É suficiente dizer que algo automático e extraordinário acontece em sua mente quando você cria e se concentra num quadro bem claro daquilo que você quer. Tornar claros os resultados. Existe um princípio simples, porém profundo, que emerge do entendimento da forma como seus filtros perceptivos funcionam. Você não vai enxergar a forma de fazer determinada coisa enquanto não enxergar, a si mesmo, fazendo essa coisa. É fácil idealizar determinada coisa acontecendo quando ela já aconteceu antes, ou se você teve experiências semelhantes de sucesso. Pode ser um grande desafio, porém, identificar-se com imagens de sucesso quando elas representam um território novo e estrangeiro, ou seja, quando você tem poucas referências a respeito de como um determinado evento seria realmente, e pouca experiência com sua própria habilidade de fazê-lo acontecer.
Seu mecanismo criativo automático é teleológico, ou seja, funciona em termos de metas e resultados finais. Quando você lhe dá uma meta definida para atingir, pode confiar em sua orientação automática para levá-lo até essa meta de uma forma muito melhor do que você jamais conseguiria, através do pensamento consciente. Você fornece a meta ao pensar em termos de resultados finais. Seu mecanismo automático, então, fornece os meios para tal. Maxwell Maltz. Muitos de nós nos seguramos na hora de imaginar um determinado resultado desejado, a menos que alguém possa nos mostrar como chegar lá. Infelizmente, isso é um atraso em relação à forma como a nossa mente trabalha para gerar e reconhecer soluções e métodos. Uma das técnicas mais poderosas no mundo da atividade do conhecimento, e uma das mais importantes a aguçar e desenvolver, é criar resultados claros. Isso não é uma coisa não tão transparente como pode parecer. Precisamos definir e redefinir aquilo que estamos tentando realizar em vários níveis diferentes, e realocar recursos consistentemente, com o objetivo de o resultado. Visão pode variar desde uma simples declaração do objetivo do projeto até um filme inteiramente roteirizado, retratando o cenário futuro em todos os seus gloriosos detalhes. Aqui vão 3 etapas básicas para desenvolver uma visão. Visualizar o projeto de um ponto além da data de conclusão. Idealizar um sucesso retumbante. Pode deixar de lado sim, mas situar no lugar certo as características, aspectos e qualidades que imagina. Quando consigo fazer as pessoas se concentrarem numa imagem de sucesso do seu projeto, em geral elas experimentam um entusiasmo maior e pensam em alguma coisa exclusiva e positiva em relação àquele projeto que não lhes havia ocorrido antes. Não seria fantástico se não é um jeito ruim de começar a refletir a respeito de uma situação, pelo menos por tempo suficiente para ter a opção de encontrar uma resposta. Brainstorming. Eu sempre quis ser alguém. Eu deveria ter sido mais específica. Lily Tomlin. Depois que você sabe o que deseja fazer acontecer, e por quê, entra em cena o mecanismo do como. Quando você se identifica com alguma cena, em sua mente, que é diferente de sua atual realidade, você começa automaticamente a preencher as lacunas, ou a fazer brainstorming. As ideias começam a surgir em sua cabeça numa ordem mais ou menos aleatória, pequenas, grandes, umas boas, outras não tão boas. Esse processo costuma acontecer internamente com a maioria das pessoas, em relação a um monte de coisas, e costuma ser suficiente. Por exemplo, você pensa no que quer dizer para sua chefe, enquanto caminha pelo hall para falar com ela. Mas existem muitas outras instâncias nas quais escrever as coisas, ou registrá-las externamente de alguma forma, e isso pode dar um tremendo empurrão na direção do desempenho e da reflexão produtivos. Como registrar suas ideias? Ao longo das últimas décadas, muitas técnicas de brainstorming orientado por gráficos têm sido introduzidas para ajudar a desenvolver o pensamento criativo em relação a projetos e tópicos. Essas técnicas têm recebido diversos nomes: mapeamento mental, padronização, formação de rede, diagrama espinha de peixe. Embora os autores desses vários processos costumem apresentá-los como se fossem diferentes uns dos outros, para a maioria de nós, usuários finais, a premissa permanece a mesma: permita-se captar e expressar qualquer ideia, e depois descubra onde ela se encaixa e o que fazer com ela. Quando nada, e há um monte de nada por aí, essa prática melhora sua eficiência. Quando você tem uma ideia, agarra logo, o que significa que você não precisará ter essa mesma ideia novamente. A mais popular dessas técnicas se chama mapeamento mental, termo cunhado por Tony Buzan, um pesquisador inglês do funcionamento do cérebro, para designar esse processo de fazer brainstorming e colocar as ideias em formato gráfico. No mapeamento mental, a ideia principal é colocada no centro, e as outras ideias a ela associadas proliferam à sua volta, de forma mais ou menos livre. Cognição distribuída. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias. Linus Pauling. A grande sacada com relação ao brainstorming externo que, além de captar suas ideias originais, pode ajudar a gerar muitas outras ideias novas que talvez não lhe tenham ocorrido, se você não tivesse um mecanismo capaz de armazenar seus pensamentos e continuamente reapresentá-los a você. É como se sua mente dissesse: olha, vou lhe dar tantas ideias quantas você sente que pode efetivamente usar. Se você não as estiver reunindo em algum tipo de sistema confiável, não vou lhe dar tantas. Mas se você estiver realmente fazendo alguma coisa com as ideias, mesmo que seja apenas registrá-las para posterior avaliação, então tome, pegue logo um monte. E puxa. Isso me lembra outra, e mais outra, etc. Os psicólogos estão começando a chamar esses e outros processos similares de cognição distribuída. Trata-se de tirar as coisas de sua cabeça e reuni-las em formatos objetivos e revisáveis. Nada é mais perigoso do que uma ideia, quando é a única que você tem. Emile Chartier. Poucas pessoas conseguem manter o foco num determinado tópico por mais do que alguns minutos, sem alguma estrutura objetiva e uma ferramenta ou estímulo que as auxilie. Selecione um grande projeto seu que esteja em andamento nesse momento e apenas tente não pensar em qualquer outra coisa além dele, por mais de 60 segundos. É uma coisa bem difícil de fazer, a menos que você tenha lápis e papel à mão e use esses artefatos cognitivos como âncora para suas ideias. Depois poderá ficar com elas durante horas. Chaves para o brainstorming. Muitas técnicas podem ser usadas para facilitar o brainstorming e estimular o pensamento criativo. Os princípios básicos, porém, podem ser assim resumidos. Não julgue, desafie, avalie ou critique. Busque quantidade, não qualidade. Ponha a análise e a organização como pano de fundo. Não julgue, desafie, avalie ou critique. É muito fácil o modelo de planejamento antinatural mostrar sua cara feia durante o brainstorming, fazendo com que as pessoas embarquem em avaliações prematuras e se arvorem em críticas das ideias. Se você se preocupa, ainda que ligeiramente, com o que um crítico pensa, vai censurar seu processo de expressão, enquanto procura a coisa certa para dizer. Existe uma diferença bem sutil entre manter o brainstorming focado no tópico e sufocar o processo criativo. É importante também que o brainstorming seja inserido no contexto global do processo de planejamento, porque, se você acha que está fazendo isso só por fazer, essa atividade pode parecer banal e inadequadamente fora de curso. Se, ao contrário, você consegue entender o brainstorming como algo que você está fazendo agora, durante um determinado período, antes de se movimentar na direção de uma solução no final, vai se sentir mais confortável em dar a essa parte do processo o devido crédito. Não estou sugerindo, porém, que você desligue o pensamento crítico. Nesse estágio, tudo deve ser considerado um alvo legítimo. Só é boa ideia entender que tipos de pensamento você está tendo e estacioná-los em algum lugar, para serem usados da forma mais apropriada. Os critérios fundamentais devem ser de expansão, não de contração. Somente aquele que administra suas ideias de forma livre é o dono de suas ideias, e somente aquele que é dono de suas ideias não é escravizado por elas. Liu Tang. Busque quantidade, não qualidade. Buscar quantidade mantém o seu pensamento expandido. Com frequência, você não sabe o que é uma boa ideia, até ter uma. E às vezes você só percebe que uma ideia, ou semente de ideia, é boa bem mais tarde. Quanto maior for o volume de pensamentos que você tiver para trabalhar, melhor será o contexto que poderá criar, para desenvolver opções e confiar em suas escolhas.
Põe a análise e a organização como pano de fundo. A análise e a avaliação. Organização de seus pensamentos deve ter tanta liberdade quanto o pensamento criativo e original. Mas, na fase do brainstorming, essa atividade crítica não deve estar no comando. Organizar. Se você fez um trabalho rigoroso ao esvaziar a sua cabeça de todas as coisas que apareceram durante a fase de brainstorming, vai perceber que uma organização natural está emergindo. Quando você tira todas as ideias da sua cabeça e as coloca na frente de seus olhos, vai perceber automaticamente as relações naturais entre elas, e também a estrutura. Isso é o que muitas pessoas querem dizer quando falam em planos de projeto. Organizar é algo que normalmente acontece quando você identifica componentes e subcomponentes, sequências ou eventos ou prioridades. Quais são as coisas que devem ocorrer para gerar o resultado final? Em que ordem elas devem ocorrer? Qual é o elemento mais importante para garantir o sucesso do projeto? Esse é o estágio em que você pode fazer bom uso de ferramentas de estruturação, que variam desde tópicos informais, rabiscados literalmente no verso de um envelope, até softwares de planejamento de projetos. O pensamento criativo não acaba aqui, só assume outra forma. Logo que você percebe uma estrutura básica, sua mente vai começar a tentar preencher as lacunas. O ato de identificar 3 coisas-chave que você precisa administrar nesse projeto, por exemplo, pode fazer você pensar numa quarta e numa quinta, quando as ver todas listadas. Elementos básicos da organização. Os passos-chave, nesse ponto do processo, são: identificar as peças significativas, classificar por um ou mais componentes, sequências, prioridades, detalhar até o nível necessário. Nunca vi 2 projetos que precisassem ter exatamente a mesma quantidade de estruturas e detalhes desenvolvidos para tirar os itens da mente das pessoas e caminhar com sucesso. Mas quase todos os projetos podem aproveitar algum tipo de pensamento criativo, proveniente do lado esquerdo do cérebro, na linha de qual é o plano. Próximas ações. O estágio final do planejamento diz respeito às decisões sobre alocação e realocação de recursos físicos para realmente fazer o projeto andar. A pergunta a ser feita neste ponto é: qual é a próxima ação? Como vimos no capítulo anterior, esse tipo de pensamento pé no chão, baseado na realidade, combinado à clareza total quanto ao resultado desejado, forma um componente crítico da atividade do conhecimento. Essa abordagem no nível da decolagem vai fazer você ser honesto em relação a todo tipo de coisa. Num determinado ponto, se o projeto for passível de ação, é preciso tomar uma decisão quanto à próxima ação necessária. 3. Responder a pergunta: o que especificamente você faria, em termos físicos, em relação a uma determinada coisa. Se não tivesse nada mais a fazer, vai testar a maturidade de seu pensamento em relação ao projeto. Se você ainda não estiver pronto para responder a essa pergunta, é sinal de que tem mais coisas a acrescentar, em algum nível anterior, na sequência natural do planejamento. O básico. Decidir as próximas ações para cada uma das partes do projeto em andamento atualmente. Decidir qual será a próxima ação no processo de planejamento, se necessário. Ativar as partes em andamento. Um projeto está suficientemente planejado para implementação quando cada passo para as próximas ações já foi decidido em cada frente, que pode caminhar de forma independente, sem outro componente ter de estar concluído antes. Se o projeto tem múltiplos componentes, cada um deles deve ser avaliado adequadamente, com a pergunta: existe alguma coisa que alguém poderia estar fazendo a esse respeito? Neste momento, você poderia estar coordenando os palestrantes para a conferência, por exemplo, e ao mesmo tempo procurando um local adequado para o evento. Em determinados casos, haverá apenas um aspecto que pode ser ativado, e tudo mais vai depender do resultado disso. Assim, poderá haver apenas uma próxima ação, que será o eixo de todo o resto. Você está, na Polar Audiobooks, nos siga nas redes sociais. Há mais planejamento a ser feito. E se ainda houver mais planejamento a ser feito, antes de você se sentir confortável em relação ao que vem a seguir, ainda existe um passo que demanda ação. É apenas uma ação de processo. Qual é o próximo passo para continuar o planejamento? Rascunhar mais ideias. O hábito de deixar bem clara a próxima ação em cada projeto, não importa qual seja a situação, é fundamental para você estar no controle relaxado. Quando a próxima ação é atribuição de outra pessoa. Se a próxima ação não for sua atribuição, ainda assim você precisa deixar claro quem é o responsável. Essa é uma utilização básica da lista de ações em espera. Numa situação de planejamento em grupo, não é necessário que todos saibam qual é o próximo passo em todas as partes do projeto. Em geral, tudo o que é necessário é alocar responsabilidade por determinadas partes do projeto às pessoas certas e deixar que elas identifiquem as próximas ações em suas respectivas esferas de atuação. Essa conversa de próximas ações força clareza organizacional. Surgem questões e detalhes que em geral não aparecem, até que alguém faça a todo mundo cair no real, no nível físico, sobre a alocação de recursos. É uma discussão simples e prática de ser estimulada, e que pode sacudir significativamente as estruturas e identificar hilos frágeis. Qual o volume adicional de planejamento que você realmente precisa fazer? Qual o real volume de planejamento que você precisa ampliar, e até que nível de detalhe? A resposta é simplesmente a seguinte: tanto quanto for necessário para tirar o projeto da sua cabeça. Em geral, as coisas ficam em sua cabeça, porque tanto o resultado como os passos para a ação não foram definidos adequadamente, e os lembretes em relação a eles certamente não foram colocados nos lugares onde você iria procurá-los. Além disso, talvez você não tenha desenvolvido suficientemente os detalhes, perspectivas e soluções, a ponto de poder confiar na eficácia de sua radiografia da questão. A maioria dos projetos, tendo em mente a minha definição de projeto como um resultado que requer mais de uma ação, não necessita mais do que uma listagem de seu resultado e da próxima ação para que você possa tirá-los da sua mente. Necessita de maior clareza. Se o que você precisa de maior clareza, eleve o seu pensamento para cima, na escala natural do planejamento. Em geral, as pessoas vivem muito ocupadas, ação, mas, ainda assim, experimentam confusão e a falta de uma direção clara. Precisam sacar do seu plano ou criar organizar. Se a falta de clareza no nível do planejamento, provavelmente há necessidade de mais brainstorming para gerar um estoque de ideias suficiente para dar confiabilidade ao plano. Se a sessão de brainstorming for sabotada por pensamentos confusos, o foco deve retornar à visão do resultado, para garantir que o filtro reticular do cérebro se abra e proporcione a melhor reflexão sobre como agir. Se o resultado, visão estiver pouco claro, você deve voltar a analisar objetivamente a razão pela qual você se engajou nessa situação, para começo de conversa. Objetivo. Precisa que mais coisas aconteçam. Se é preciso mais ação, você precisa descer dentro do modelo. Pode haver entusiasmo em relação ao objetivo de um projeto, mas, ao mesmo tempo, alguma resistência a realmente descortinar o que sua realização significa, no mundo real. O pensamento deve ser direcionado para as especificidades da visão. Mais uma vez, pergunte-se, qual seria a cara do resultado desejado? Se você formulou uma resposta para essa pergunta, mas as coisas ainda estão enroladas, provavelmente é hora de você atacar algumas das questões relativas ao como, assim como os detalhes e perspectivas operacionais, brainstorming.
Se o brainstorming fica entalado, e é comum isso acontecer mesmo com pessoas descomplicadas, deve haver rigor ao fazer qualquer avaliação e tomar decisões relativas aos itens críticos a serem executados para o sucesso da missão, que precisam ser administrados. Organizar. Os planos fazem você entrar nas coisas, mas você precisa encontrar a saída. Will Rogers. Isso existe um plano, mas o projeto ainda não está andando como deveria. Alguém precisa avaliar cada componente, com foco em qual é a próxima ação, e quem deve executá-la. Os fundamentos continuam valendo. Você deve ser responsável por coletar todos os seus veios abertos, aplicar um processo mental de vanguarda para cada um deles e administrar os resultados com organização, revisão e ação. Para todas as situações que você tem algum nível de compromisso em concluir, existe um processo natural de planejamento que evolui para levar você de um determinado ponto a outro. Alavancar o modelo das 5 fases costuma tornar a evolução mais fácil, rápida e produtiva. Esses modelos são simples de entender e fáceis de implementar. Aplicá-los gera resultados incríveis. Em essência, você não precisa de novas habilidades. Você já sabe como anotar as coisas, ter clareza sobre os resultados, decidir as próximas ações, classificar as coisas em categorias, revisar tudo e fazer escolhas intuitivas. Nesse exato momento, você tem a capacidade de se concentrar nos resultados de sucesso, fazer brainstorming, organizar seu raciocínio e se movimentar ao longo dos próximos passos. Mas só o fato de saber como fazer todas essas coisas não produz resultados. A habilidade de ser altamente produtivo, estar relaxado e no controle não lhe dá o poder de conquistar tudo isso. Parte 2. Como praticar a produtividade sem estresse. 4. Hora de começar. Como estabelecer o tempo, o espaço e as ferramentas. Na parte 2, vamos sair de uma moldura conceitual e da aplicação limitada do domínio do fluxo de trabalho e partir para a implementação completa e para as melhores práticas. Levar a cabo esse programa costuma proporcionar às pessoas um nível de controle relaxado que talvez nunca tenham experimentado antes. No entanto, para chegar lá é preciso catalisar os procedimentos passo a passo. Com esse objetivo, apresentarei uma sequência lógica de coisas a fazer para facilitar ao máximo seu acesso. Assim, você poderá extrair o máximo valor dessas técnicas. A implementação, seja ela fruto de um grande esforço deliberado ou casual, tem muito a ver com truques. Se você não tem certeza de que quer se comprometer a levar as últimas consequências à implementação desses métodos, permita-me garantir que uma parte substancial do valor que as pessoas extraem desse material está nos bons truques. Às vezes um único bom truque pode fazer com que valha a pena vasculhar todas as informações aqui contidas. Em grande parte, as pessoas de melhor desempenho que conheço são aquelas que incorporaram à sua vida os melhores truques. Só sei que isso é verdade em meu caso. Nossa parte mais esperta define coisas para fazermos, as quais nossa parte pouco esperta responde quase que automaticamente, criando comportamentos que produzem resultados de elevado desempenho. Nós nos enganamos para fazer aquilo que devemos fazer. É mais fácil agir para se sentir melhor do que sentir uma forma de agir melhor. O Agamore. Vamos ver um exemplo de um verdadeiro truque de produtividade. Provavelmente você já levou para casa o trabalho que tinha de entregar no dia seguinte, certo? Era absolutamente vital para sua missão que você não esquecesse de levá-lo no dia seguinte. Então, onde você o colocou à noite? Você o colocou na frente da porta, ou junto com as chaves, para ter certeza de levá-lo de manhã? E precisou fazer algum curso de alto nível para isso? Que peça sofisticada de tecnologia de auto-administração você instalou em sua vida? Pois é exatamente isso. Sua parte mais esperta, na noite anterior, sabia que aquela parte não tão esperta mal estaria consciente nas primeiras horas da manhã. Grande parte do aprendizado sobre como administrar o fluxo de trabalho como um faixa preta tem a ver com esboçar o esquema e praticar os movimentos. Assim, as ideias necessárias fluem de forma mais automática e é bem mais fácil se envolver no jogo. As sugestões que se seguem sobre colocar o tempo, o espaço e as ferramentas no lugar, representam ferramentas confiáveis para fazer as coisas acontecerem num novo e fantástico nível. Se você está sinceramente disposto a dar um importante salto à frente em seus sistemas pessoais de administração, recomendo que preste muita atenção aos detalhes e observe as sugestões a seguir à risca. O todo será muito melhor do que a soma das partes. Você vai descobrir também que a execução desse programa produzirá progressos reais nas coisas reais que estão acontecendo em sua vida nesse momento. Vamos concluir um monte de coisas que você quer concluir de maneiras novas e eficientes, que poderão deixá-lo assombrado. Separar o tempo. Recomendo que você crie um bloco de tempo para iniciar esse processo e prepare uma estação de trabalho com o espaço, os móveis e as ferramentas apropriados. Se seu espaço está adequadamente arrumado e alinhado, isso poderá reduzir sua resistência inconsciente em lidar com a sua tralha, e até tornar atrativa a perspectiva de sentar e processar seus insumos e seu trabalho. O período ideal para a maioria das pessoas é de 2 dias inteiros e consecutivos. Não adie a iniciativa se não tiver todo esse tempo disponível. Realizar qualquer uma das atividades que vou sugerir será útil, independentemente do muito ou do pouco tempo que você devote a elas. Não são necessários 2 dias para você se beneficiar dessas técnicas e princípios. Eles começarão a se pagar quase que instantaneamente. Implementar o processo completo de coleta pode levar até 6 horas ou mais, e processar e definir ações para todos os insumos que você deseja externalizar e captar em seu sistema pode levar, fácil, outras 8 horas. É claro que você pode coletar e processar sua tralha em lotes, mas tudo ficará bem mais fácil se for possível atacar aquele monte de coisas de um só golpe. O período ideal, quando trabalho nisso como profissional, é um final de semana ou feriado, porque a chance de interrupções externas é mínima. Não recomendo fazer esse trabalho depois do horário. Em geral, isso significa energia seriamente reduzida e uma enorme tendência a ser apanhado em Rabbit Trails. Armadilhas 4. Para muitos dos executivos com quem trabalho, parar o mundo durante 2 dias consecutivos é a parte mais difícil de todo o processo. É difícil para eles se desapegarem da necessidade percebida de estar sempre disponíveis para reuniões e comunicações, quando estão no trabalho. É por isso que recorremos com frequência aos finais de semana. Se você trabalha numa pequena baía ou escritório aberto, será um desafio ainda maior isolar blocos suficientes de tempo para isso num dia normal, durante o expediente. Não é que o procedimento, em si, seja tão sagrado. O fato é que muita energia psíquica é consumida no ato de coletar e processar uma relação tão grande de veios abertos, especialmente quando eles ficaram abertos, sem decisão ou agarrados por tempo demais. As interrupções podem dobrar o tempo necessário para rever tudo. Se você conseguir zerar um determinado período, isso vai lhe dar uma enorme sensação de controle e realização, além de liberar uma boa reserva de energia e criatividade. Mais tarde você poderá manter o seu sistema em jatos menores, e nas entrelinhas de seu dia normal. Organizar o espaço. Você vai precisar de um espaço físico para servir como cabine central de controle. Se você já tem uma mesa de espaço no local onde trabalha, esse será provavelmente o melhor lugar para começar. Se você tem escritório em casa, é óbvio que esse será o seu principal local. Se você possui os dois, vai querer estabelecer sistemas idênticos e intercambiáveis em ambos. Um espaço funcional de trabalho é vital. Se você ainda não possui um espaço exclusivo e uma caixa de entrada, providência-os logo.
Isso vale para estudantes, donas de casa, governantas e aposentados também. Todo mundo precisa ter um local físico de controle onde lidar com tudo mais. Se você trabalha num escritório, ainda assim vai precisar de um espaço em casa. Não economize com relação a um espaço de trabalho em casa. Como você descobrirá, ao longo desse processo, é vital que você tenha pelo menos um sistema doméstico satélite, idêntico ao do escritório. Muitas das pessoas com quem trabalhei ficaram um tanto embaraçadas com o nível de caos que reinava em suas casas. Em contraste com seus escritórios do trabalho, essas pessoas tiraram muito proveito de se permitirem montar o mesmo ambiente em ambos os lugares. Se você é como muitas delas, vai descobrir que um final de semana consumido em organizar uma estação de trabalho em casa pode revolucionar sua capacidade de organizar sua vida. Um escritório em trânsito. Se você se movimenta muito, em viagens a serviço ou simplesmente em função de um estilo de vida movimentado, vai querer montar um microescritório em trânsito organizado com eficiência. É bem provável que ele consista numa pasta, pacote ou sacola com pastas apropriadas e estoques portáteis de material de trabalho. Muitas pessoas perdem oportunidades de ser produtivas por não estarem equipadas para aproveitar os momentos livres e janelas de tempo que se abrem enquanto transitam de um lugar para outro, ou quando estão em ambientes externos. A combinação entre um bom estilo de processamento, ferramentas adequadas e bons sistemas interconectados em casa e no trabalho pode fazer das viagens um meio altamente vantajoso de concluir determinados tipos de trabalho. Não divida espaço. É imperativo que você tenha o seu próprio espaço de trabalho, ou, pelo menos, sua própria caixa de entrada e um espaço físico onde possa processar a papelada. Você pode trabalhar virtualmente em qualquer lugar, se tiver um sistema limpo e compacto, e souber como processar sua tralha de modo rápido e transportável. Mas ainda assim vai precisar de uma base doméstica, com um conjunto de ferramentas bem aparelhado e espaço suficiente para todo o material de referência e suporte que você vai querer ter sempre à mão, quando aportar. A maior parte das pessoas com quem trabalho precisa de pelo menos 4 gavetas para o tipo de material de referência e suporte a projetos em papel que possuem, e é difícil imaginar que tudo isso possa, algum dia, ser total e facilmente transportável. Reúna as ferramentas. Se você está comprometido com a implementação integral desse processo de administração do fluxo de trabalho, existem alguns itens e equipamentos básicos de que vai precisar, para começar. À medida que avança, é provável que você fique no meio termo entre usar as coisas que está acostumado e avaliar as possibilidades de trabalhar com equipamentos novos e diferentes. As ferramentas básicas para processamento. Vamos imaginar que você esteja começando do zero. Além de uma mesa de trabalho, você vai precisar de pelo menos 3 bandejas para papéis, uma resma de papel em branco, tamanho carta, uma caneta, lápis, post-its tamanho 3x3, clips para papel, clips para documentos volumosos, um grampeador e grampos, fita adesiva, elásticos, uma etiquetadora automática, pastas de arquivo, um calendário, cesto de papel, caixas para reciclar, bandejas para papéis. Essas bandejas vão servir como suas caixas de entrada e de saída, com uma ou duas para papéis de suporte a trabalhos em andamento, ou bandeja de itens para ler e revisar. As bandejas mais funcionais são do tipo cartão ofício empilhável, que não tem pedaço para impedir que você puxe uma única folha de papel. Papel em branco. Você vai usar o papel em branco para o processo inicial de coleta. Acredite ou não, colocar uma única ideia em cada folha de papel, em tamanho natural, pode ter um valor enorme. Embora a maioria das pessoas acabe processando suas anotações em algum tipo de organizador de listas, algumas permanecerão com um sistema simples, de uma ideia para cada folha. Em qualquer caso, é importante ter bastante papel tamanho carta ou blocos por perto, para facilitar a entrada do insumo resultante da coleta ad hoc. Post-its, clips, grampeador, etc. Post-its, clips, grampeador, fita adesiva e elásticos são práticos para direcionar e armazenar materiais em papel. Etiquetadora. A etiquetadora é uma ferramenta surpreendentemente essencial para o nosso trabalho. Milhares de executivos, profissionais e donas de casa com quem tenho trabalhado agora possuem suas próprias etiquetadoras automáticas. Você pode ter software e folhas de etiquetas para fazer tudo no computador, mas prefiro a ferramenta individual. Se você tiver de esperar para fazer seu arquivamento ou identificação de pastas como atividade extra, é quase certo que você resista a montar arquivos para uma única folha de papel, e isso trará o fator formalidade, que realmente coloca freios nesse nosso sistema. Pastas de arquivo. Você vai precisar de muitas pastas de arquivo. Se puder, use tamanho carta, se não tamanho ofício. Talvez precise também de um igual número de pastas suspensas, se seu sistema de arquivamento assim o exigir. Pastas lisas de cartolina são boas. Código de cores é um nível de complexidade que raramente vale o esforço. Seu sistema de arquivamento de material de referência genérica deve ser uma simples biblioteca. Calendário. Embora você talvez não precise de um calendário apenas para coletar seus itens incompletos, certamente definirá ações que precisarão ser inseridas também no calendário. Como já observei anteriormente, o calendário não deve ser usado para manter as listas de ações, mas para monitorar o panorama árido das coisas que têm de ser feitas num determinado dia ou hora. Talvez você tenha dúvidas quanto a que tipo de calendário usar, e eu discutirei esse ponto em maior detalhe no próximo capítulo. Por enquanto, continue usando o que você tem. Depois que desenvolver uma sensibilidade em relação à abordagem sistemática como um todo, vai ter um ponto de referência melhor para decidir se precisa ou não elevar o padrão e escolher uma nova ferramenta. Cesta de lixo, caixas para reciclagem. Se você, como a maioria das pessoas, vai desenterrar muito mais tralha do que imagina, então, prepare-se para uma boa quantidade de lixo. Alguns executivos que treinei consideraram extremamente útil o fato de terem conseguido colocar uma enorme caçamba para lixo bem do lado de fora do escritório, no dia em que trabalhamos juntos. Você precisa de uma ferramenta organizadora. Precisar ou não de uma ferramenta organizadora é algo que vai depender de alguns fatores. Você já se comprometeu em usar uma? Como você quer visualizar seus lembretes de ações, agendas e projetos? Onde, e com que frequência, você poderá necessitar revisá-los? Como sua cabeça não é o lugar adequado para armazenar coisas, é óbvio que você vai precisar de algum instrumento para administrar externamente seus estímulos. Você pode manter tudo de um jeito puramente low-tech, arquivando folhas de papel em pastas. Ou pode até usar um caderno ou planejador, ou qualquer versão digital deles. Pode até empregar uma combinação de todos esses instrumentos. Será que você deve implementar o processo descrito neste livro no sistema que você usa atualmente ou deve instalar algo novo? A resposta é, em qualquer das duas alternativas. O processo aqui descrito vai ajudá-lo a mudar seu comportamento, para que você use as ferramentas adequadamente. Há também fatores de eficiência a serem considerados. Você recebe muitas informações digitais, que seria mais fácil acompanhar com uma ferramenta digital. Você precisa de um calendário em papel para todos os compromissos que precisa marcar e mudar rapidamente. Precisa de lembretes para itens tais como telefonemas que precisa dar, nos momentos em que não é fácil carregar pastas de arquivo. E por aí vai. Há também os fatores estéticos e associados ao prazer.
Fiz alguns dos meus melhores planejamentos e atualizações em momentos em que só queria uma desculpa para usar meu Palm, ou seja, brincar com ele, enquanto esperava para jantar num restaurante. Enquanto você decide se vai comprar e usar um organizador, e, em caso afirmativo, qual deles traço, tenha em mente que tudo que você realmente precisa fazer é administrar listas. Você tem de ser capaz de criar uma lista na correria e revisá-la facilmente, com a regularidade que você precisa. No momento que você souber o que inserir nas listas, e como utilizá-las, o meio que você estiver usando realmente não importa. Preso à simplicidade, à velocidade e prazer. O fator crucial no sistema de arquivamento. Um sistema pessoal de referência simples e altamente funcional é crucial nesse processo. O sistema de arquivamento à mão é a primeira coisa que avalio, antes de começar a processar o fluxo de trabalho no escritório de qualquer pessoa. Nesse ponto, estamos preocupados basicamente com o arquivo de referência geral, diferente dos sistemas distintos de arquivamento que envolvem contratos, informações financeiras ou outras categorias de dados que merecem ter um lugar de indexamento próprios. Os arquivos de referência geral devem armazenar artigos, brochuras, folhas de papel, anotações, impressos, faixas, praticamente qualquer coisa que você queira guardar, por serem dados interessantes ou úteis, e que não se encaixe em seus sistemas especializados de arquivamento, e que não fiquem em pé sozinha numa prateleira, como ficam os grossos manuais de software e pastas de seminários. Se você tem uma secretária ou assistente de confiança que possa manter esse sistema para você, de modo que você possa colocar um post-it dizendo arquivar em tal pasta e delegar, ótimo. Mas é bom se perguntar se você ainda possui algum material de apoio confidencial, ou de interesse pessoal, que precisa estar acessível a qualquer momento, mesmo quando seu assistente não estiver. Em caso afirmativo, ainda assim você vai precisar ter seu próprio sistema, seja em sua mesa ou em algum lugar muito próximo. Fatores de sucesso do arquivamento. Recomendo, veementemente, que você mantenha o seu próprio sistema pessoal de arquivamento sempre à mão. Deve levar menos de um minuto para pegar alguma coisa em sua caixa de entrada ou imprimir do e-mail. Decidir que não é necessária qualquer ação, mas existe valor futuro potencial e proceder à sua armazenagem num sistema confiável. Se você gastar mais de um minuto para completar essa sequência de ações, já tem aí uma oportunidade significativa de melhoria, pois provavelmente não vai arquivar o documento, e sim empilhá-lo ou jogá-lo em algum lugar. Além de ser rápido, o sistema tende a ser divertido e fácil, atualizado e completo. Do contrário, você resistirá, inconscientemente, a esvaziar a sua caixa de entrada, porque sabe que é provável que haja qualquer coisa lá que deva ser arquivada, e você não vai querer sequer olhar para os papéis. Crie coragem. Já vi pessoas que antes resistiam e agora realmente curtem o ato de triar suas pilhas, quando seu sistema pessoal de arquivamento está montado e funcionando a plena capacidade. Seja o que for que você precise fazer para colocar o seu sistema de referência nesse padrão de rapidez e facilidade em relação a todos os itens que precisa conter, faça. Meu sistema funciona maravilhosamente para mim e para muitos outros que o experimentaram, e eu recomendo enfaticamente que você considere a possibilidade de incorporar todas as orientações que se seguem, para que possa realmente automatizar o arquivamento de referência. Mantenha seus arquivos de referência geral ao alcance da mão. O arquivamento tem de ser instantâneo e fácil. Se você tiver de levantar toda vez que quiser arquivar alguma folha de papel ad hoc, a tendência será pôr na pilha em vez de arquivá-lo, e é provável que você simplesmente resista a processar a caixa de entrada como um todo, porque, em seu subconsciente, você sabe que lá dentro tem tralha que talvez seja preciso arquivar. Muitas pessoas que treinei redesenharam seu espaço no escritório para que tivessem 4 gavetas de arquivo de referência geral literalmente à distância de um giro da cadeira, e não do outro lado da sala. Um sistema alfabético tem um sistema de arquivamento alfabético, de A a Z, e não múltiplos sistemas. As pessoas têm uma tendência a querer usar seus arquivos como um sistema pessoal de organização, consequentemente, tentam organizá-los por projetos ou áreas de foco. Isso aumenta em progressão geométrica o número de lugares em que alguma coisa não está, quando você esquece onde arquivou. Um simples sistema alfabético arquiva qualquer coisa por tópico, projeto, pessoa ou empresa, de modo que o item arquivado pode estar em apenas 3 ou 4 lugares, se você esquecer exatamente onde o colocou. Em geral, você pode colocar pelo menos um subconjunto de tópicos dentro de cada título, como, por exemplo, jardinagem, vasos e jardinagem, ideias, que seriam arquivados na letra J. De tempos em tempos, as pessoas têm uma quantidade tão grande de material de referência dentro de um tópico que é preciso dar a ele uma gaveta individual móvel próprio. No entanto, se ocupar menos de meia gaveta, recomendo incluir o tópico no sistema alfabético geral. Você está na Polar Audiobooks. Nos siga nas redes sociais. Tem um monte de pastas novas. Mantenho sempre um estoque astronômico de pastas novas bem ao alcance da mão, que eu possa pegar mesmo sentado, para processar minha caixa de entrada. Nada é pior do que ter alguma coisa para arquivar e não ter pastas em abundância para pegar logo e tornar o processo fácil. Em qualquer dado momento, preciso ter um estoque de quase meia gaveta de pastas não utilizadas ou reutilizáveis. Regra número 1. Comprar mais sempre que o número de pastas cair abaixo de 100. Mantenha apenas 3/4 da gaveta cheia. Sempre tente manter suas gavetas com apenas 3/4 do espaço ocupado. Se ficarem entupidas, você resistirá inconscientemente a colocar as coisas lá dentro, e os materiais de referência tenderão a se empilhar novamente. Se o espaço interior da gaveta começar a ficar apertado, você pode limpá-lo enquanto estiver ao telefone. Etiquete suas pastas de arquivo com uma etiquetadora automática. As etiquetas mudam a natureza de seus arquivos e a sua relação com eles. Arquivos etiquetados causam boa impressão numa mesa de reunião. Qualquer pessoa pode identificá-los. Você pode ver facilmente que arquivos são esses, de uma certa distância em sua pasta. E quando você abre suas gavetas, consegue ver o que parece ser quase um índice impresso de seus arquivos, em ordem alfabética. Isso torna divertido o ato de abrir a gaveta para procurar ou inserir coisas. Talvez mais tarde, neste milênio, os cientistas que pesquisam o cérebro humano nos apresentem alguma complexa explicação esotérica ou neurológica para o fato de os arquivos etiquetados funcionarem tão efetivamente. Até lá, confie em mim. Compre uma etiquetadora. E tenha sua. Para fazer o sistema inteiro funcionar sem qualquer impedimento, você vai precisar tê-la à mão o tempo todo, para que possa arquivar qualquer coisa sempre que quiser. E não empreste. Se você tiver alguma coisa para arquivar e sua etiquetadora não estiver à mão, você vai simplesmente empilhar o material, em vez de arquivá-lo. A etiquetadora deve ser uma ferramenta tão básica quanto o seu grampeador. Compre móveis com mecânica de alta qualidade quando se trata de armários para arquivo. Não se deve economizar na qualidade. Nada é pior do que tentar abrir uma pesada gaveta de arquivos e ouvir aquele rangido horrível que sempre ocorre quando você duela com os rodízios de um desses armários baratos comprados em alguma venda especial. Você realmente precisa ter um arquivo cuja gaveta, mesmo com 3/4 do espaço ocupado, deslize ao abrir e clique ao fechar, com a suavidade e solidez de uma porta de carro alemão. Não estou brincando. Livre-se dos arquivos de pastas suspensas. Se puder, mesmo com o risco de ofender seriamente o monte de gente que já usa arquivos de pastas suspensas, recomendo que você simplesmente acabe com todas as estruturas de arquivos de pastas suspensas e use apenas pastas simples, que fiquem em pé sozinhas dentro da gaveta, sustentadas pela chapa móvel de metal que fica no final.
Os arquivos de pasta suspensa são muito menos eficientes por causa do esforço necessário para criar um novo arquivo e pela formalidade que impõe ao sistema de arquivamento. Mas se não puder, muitas pessoas ficam presas ao sistema de arquivos com pastas suspensas, pelo menos no trabalho, porque os móveis para arquivo com abertura lateral e pastas suspensas foram padronizados pela corporação. Se você tem de trabalhar com pastas suspensas, então recomendo que você etiquete a pasta do arquivo, não a pasta suspensa. Com isso você pode levar a pasta de arquivo para reuniões ou viagens, sem ter de levar a pasta suspensa. Use apenas uma pasta de arquivo para cada pasta suspensa. Isso manterá a gaveta visualmente arrumada e evitará a aparência estranha que ocorre quando múltiplos arquivos tomam uma pasta suspensa desnivelada. Ter de recalibrar os arquivos, num sistema alfabético, toda vez que uma pasta fica cheia, é trabalhoso demais. Mantenha um grande estoque de pastas suspensas vazias e pastas de arquivo novas na frente de sua primeira gaveta de arquivos, para que possa criar novos arquivos e armazená-los num segundo. Limpe seus arquivos pelo menos uma vez por ano. Fazer limpeza em seus arquivos regularmente evita que eles fiquem obsoletos e parecendo um buraco negro. E lhe dá também a liberdade de guardar qualquer coisa no impulso, caso venha a precisar. Recomendo que todas as organizações instituam, se ainda não tem, um dia da lixeira, no qual todos os empregados venham trabalhar de jeans e camiseta. Coloquem o telefone no correio de voz e processo em toda a tralha que tem guardada 5. As lixeiras são colocadas na sala e todos têm permissão de passar o dia inteiro no modo liminar. Um dia da lixeira pessoal é o evento ideal para incluir em seu arquivo de referência rápida, seja no período de festas, no final do ano ou na época de fazer a declaração de renda, quando talvez você queira atrelá-lo à organização.